Algo a completar ou passamos para o segundo tema, debatedores? Só um dado que eu acho importante, até para passar uma imagem otimista para a população, já que a gente está sempre num tema meio triste aqui. O número de leitos de UTI da rede pública estadual de São Paulo aumentou de 3.500 para 5.300. Tá? Então, eu acho um número relevante que eu acho importante que a gente saiba. Mais ou menos. Vamos então para o segundo tema. O presidente Bolsonaro participou neste domingo de protestos que pediram o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e também a intervenção militar. Não, nada a ver, irmão. Hoje, o presidente baixou bastante o tom e defendeu o STF e o Congresso abertos. O presidente disse também que não falou nada contra qualquer outro poder. Nosso segundo tema de hoje, então, vai discutir se as falas do presidente podem, de alguma maneira, ameaçar a democracia brasileira. Tudo errado essas perguntas. Seus primeiros argumentos, Caio. Isso é um prazer, Mona Lisa. Bom, hoje no Brasil, a gente precisa mesmo ler as notícias com glossário, né? Para entender o real sentido dos termos empregados. Qualquer juízo que se faça sobre a imprensa, sobre o Congresso ou sobre o STF é classificado como um ataque. Por outro lado, qualquer juízo que essas instituições e seus representantes fazem contra a presidência da República ou contra o governo federal são críticas. Então percebam os dois pesos e duas medidas. Só depende de quem parte a opinião. Então, espectador, quando você lê ou ouvir, abre aspas, ataques ao Supremo, ataques ao Congresso, ataques à imprensa, sempre considere a hipótese de que sejam críticas legítimas. Então, feito esse breve esclarecimento, a gente pode estender o benefício da dúvida para a maioria dos manifestantes que estavam domingo na frente do quartel-general do Exército Brasileiro. Né? O que algumas manchetes noticiaram como um, abre aspas, ato pró-golpe militar, pode ser essencialmente uma manifestação de apoio às Forças Armadas e de repúdio à elite política e à corrupção nas instituições. Eu vi pelas imagens uma faixa pedindo explicitamente intervenção militar. Mas isso é corriqueiro desde os atos pró-impeachment de 2016. Por isso a questão que se coloca é: nós podemos afirmar com certeza jornalística que a pauta do ato era promover um golpe militar? Nós podemos afirmar que essa era a vontade majoritária dos presentes? Eu, sinceramente, não tenho essa resposta e, por isso, eu sempre prefiro comentar sobre fatos e não sobre suposições. Então, vamos aos fatos. Criticar a presença do presidente, prestigiando uma aglomeração em plena pandemia, isso é legítimo. Tá? Eu só não consegui entender a polêmica sobre as falas dele. E olha que eu li toda a transcrição do discurso. Eu tive, na verdade, que recorrer à cobertura da imprensa mais militante para conseguir identificar os supostos pontos de controvérsia. E aí eu li frases como, abre aspas, agora é o povo no poder, abre aspas de novo, chega de velha política. Outra também, acabou a época de patifaria. Ora, isso é uma forma coloquial de falar que as coisas mudaram. Aliás, é um discurso clássico de político. É que a esquerda no Brasil sofre de amnésia seletiva e se esqueceu do Lula falando contra as elites que dominaram o Brasil por 500 anos, isso, claro, até ele chegar ao poder, instaurar uma cleptocracia e roubar mais do que todas as elites de antes. Outras frases, voltando aqui ao discurso do presidente, polêmicas, supostamente. Nós não queremos negociar nada. Nós queremos ação pelo Brasil. Ué, tá certo. Não é hora de barganha política, muito menos de chantagem orçamentária. É hora de resolver problemas, né? Só que a elite política não entendeu. E, finalmente, né, para frustração de quem, de repente, desejava um golpe, disse o presidente da República, abre aspas, contem com seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir aquilo que há de mais sagrado entre nós, a nossa liberdade. É até bonito. Depois ele emendou. Todos no Brasil têm que entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro. Ele simplesmente reproduziu o teor do artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição, parágrafo único da Constituição, que é todo poder emana do povo. Ué. Então, fica aqui o meu recado pessoal a esse jornalismo fúnebre que padece aí da síndrome da pior interpretação possível e está na torcida do quanto pior melhor. Vocês precisam melhorar muito a capacidade de achar pelo em ovo, sob pena de vocês contribuírem para aumentar a popularidade do governo que vocês odeiam. Por favor, Augusto.
Se eu fosse jornalista, eu sairia em defesa da imprensa. Como eu ainda não cheguei lá, eu vou me ater ao tema, que eu realmente discordo integralmente dessa afirmação bastante dura do Caio. Primeira coisa, o direito de manifestação é uma previsão constitucional. Então, não é porque uma manifestação eu não concorde com ela, não concorde com a pauta, que ela não deve acontecer, não deve ser protegida e não deve ter todas as suas garantias. Esse é o primeiro ponto, tá? Para deixar bem claro. As manifestações que aconteceram por todo o país, e eu vou falar especificamente aqui de São Paulo e as de Brasília, que eu consegui acompanhar, elas respeitaram, sim, uma determinação das autoridades de saúde, porque aglomerações foram feitas, pessoas foram sem máscara, então esse ponto é pacífico. E essa militância mais fiel, que muitas vezes nega, sim, a ciência, Caio, manifestações esse final de semana disseram várias vezes que o coronavírus não existe. Há vários vídeos aí circulando. O coronavírus não existe, é uma invenção da ditadura comunista chinesa. Eu sou prova que existe. Há várias, exatamente. Há vários vídeos que negam a ciência. A militância nega a ciência, politiza cada vez mais uma pandemia. E o que eu tenho a conclusão, eu chego à conclusão que é o seguinte, o presidente parece estar numa eterna campanha, antecipando um pleito presidencial, uma eleição que vai acontecer daqui a 2 anos. Eu volto a dizer, é o momento certo de falar essas frases, por mais que elas sejam, eu acho que elas não são, apenas críticas? Caio? Eu realmente enxergo a realidade de forma bem distinta, né? O Dr. Augusto ele trouxe aí algumas observações intempestivas, né, do presidente da República, alguns atos aí a eventuais aliados. Eu, particularmente, não tive oportunidade ainda de assistir ao vídeo de denúncia do Roberto Jefferson. Tenho muita curiosidade de assistir, mas é uma live longa. Não perca seu tempo. Não, vamos, se for tema do debate, eu assisto com certeza. Mas, enfim, Roberto Jefferson, só para refrescar a memória do espectador da CNN, foi aquele que denunciou, né, inicialmente o lado político do mensalão, né? Não se eximindo de culpa por isso, né? Eu vejo a realidade de forma distinta porque quando eu observo os atos das instituições, e vamos lembrar aqui que ações são infinitamente mais importantes do que falas, a gente vê que os atos autoritários são de outras instituições, de outros entes da federação. Por exemplo, governadores, né, prendendo cidadãos que vão às ruas, né? Lembrando que, pelo menos a julgar pela lei federal editada de combate à pandemia, essas pessoas, e pelo Código Penal, essas pessoas só poderiam ser detidas de alguma forma se houvesse suspeita de contaminação ou contaminação verificada, que não é o caso, obviamente, né? São abusos de autoridade. Outra coisa, a gente vê o STF, né, naquela decisão sobre competência concorrente, colocando decretos estaduais acima de legislação federal aprovada pelo Congresso Nacional, né, sendo que viola direitos e garantias fundamentais. Então, olha que loucura, né, o estado das coisas, o estado de anomia mesmo, né, por uma decisão política embasada por recomendações de uma entidade não vinculante, né, que é a Organização Mundial da Saúde, sobre a qual paira todo tipo de suspeita de politização. O Supremo Tribunal Federal acha que um decreto, portanto uma ação unilateral do chefe do Poder Executivo dos estados e prefeituras, suplanta uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. É um tremendo absurdo. E outros atos autoritários que merecem destaque são de corporações com endosso da grande imprensa, corporações privadas, de plataformas de internet, de aplicativo, que começaram a censurar conteúdos. E aqui eu trago atenção para uma experiência pessoal. Eu comecei, doutor, a receber denúncias de seguidores das minhas redes sociais, especialmente do Instagram, que é @boletimcopola, Copola com 2 P's e 2 L's, com o seguinte print, eu vou ler aqui para você: ação bloqueada. Essa ação foi bloqueada, tente novamente mais tarde. Limitamos determinados conteúdos e ações para proteger nossa comunidade. Isso é censura. A pessoa não consegue me seguir, não consegue compartilhar meu vídeo, não consegue, às vezes, nem comentar. Então, esses são os verdadeiros atos autoritários e antidemocráticos, mas sobre eles, nenhum pio. Sobre o nosso assunto, né, principal, que são as manifestações de ontem,
especificamente aquela, com toda a repercussão que está acontecendo hoje, um elemento, já para começar com você, não foi citado, então eu coloco como informação, porque é de fato, a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF investigação, né? Então, sobre esses atos antidemocráticos de ontem, incluindo aquele que o presidente Jair Bolsonaro participou. Caio. Não, só para deixar bem claro. Um minuto para cada, por favor. Ótimo. Para deixar bem claro, eu sou contra intervenção militar, né? Não há nem que se falar em golpe militar. Imagina, eu sou um democrata, eu sou um republicano. Mas também, né, nesse espírito de garantir a liberdade de expressão, a gente tem também que considerar que há pessoas legitimamente falando na invocação do artigo 142 da Constituição, que diz o seguinte: as Forças Armadas são instituições nacionais, permanentes e regulares, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Portanto, existe uma diferença gigantesca de você instar militares a promover um coup d'état, um golpe de Estado, e você, legitimamente, defender a aplicação de um inciso, de um dispositivo constitucional, embora eu ache que não é o caso. Augusto, por favor. A gente vai ter um problema que a gente vai ficar sempre concordando nesse tema, porque se você é um democrata republicano, eu sou um advogado criminalista há 20 anos e tenho a minha vida pautada pela defesa dos direitos e garantias fundamentais e acho sempre que o direito penal deve ser a última intervenção do Estado. Por outro lado, eu não posso cercear, de forma alguma, o direito legítimo da Procuradoria-Geral da República de instaurar inquéritos policiais, entendendo que haja aí a prática de algum crime. É uma medida saudável. Agora sim, então, os argumentos finais. Começo com você, Caio, por favor. Só complementando a minha fala anterior, né, sobre a invocação do artigo 142 da Constituição, que obviamente está protegida, né, pelo direito de liberdade de expressão dos manifestantes, tem uma lei complementar também, que é a Lei 97 e 99, que dispõe justamente sobre a organização e o emprego das Forças Armadas. E o artigo 15 é explícito, ele diz o seguinte: o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, é de responsabilidade do presidente da República. Então, assim, até alguns atos que nós aqui, vamos dizer assim, no mainstream, geralmente taxamos como extremos e tal, estão previstos na Constituição. Para essas pessoas que estão com medo, fica aqui a fala do Jair Bolsonaro, né, hoje. Esquece essa conversa de fechar. Aqui é democracia, aqui é respeito à Constituição, aqui é a minha casa, a tua casa. Então eu peço que, por favor, não se fale nisso, não se fale em fechar Congresso, em fechar STF. E ele diz o seguinte: aqui é uma provocação. Supremo aberto, transparente. Congresso aberto, transparente. Eles estão abertos, mas não são transparentes. Augusto, por favor. Eu vou fazer minha fala final com outro tema diferente do Caio, porque eu acho que é papel da gente aqui, todo comunicador, tentar trazer também uma informação boa, um sopro de esperança. Nós temos dados ruins, principalmente do Ceará e do estado do Amazonas, já com superlotação em hospitais, com a rede hospitalar já quase chegando na sua totalidade de leitos e os casos só aumentando. Há também notícias bastante tristes de enterros em forma absolutamente numerosa, com vítimas muitas vezes sem a causa mortis detectada, mas sim com problemas respiratórios que muito provavelmente foram infectados de Covid. Então, há uma série de notícias tristes. Mas, por outro lado, eu tenho percebido que alguns estados, apesar do crescimento do número de casos, apesar do crescimento do número de mortos, nós estamos, de certa forma, conseguindo conter o avanço muito exponencial dessa pandemia. O estado de São Paulo é um caso desse. Com o que foi feito já e com o que se planeja muito provavelmente fazer, é um caso de relativo sucesso, apesar do enorme número de pessoas infectadas, enorme número de mortos, mas eu acho que a gente, e aqui é aquela coisa, às vezes a gente fala, não consegue perceber os benefícios do isolamento, sim, porque a situação não está ficando tão grave, é justamente porque a gente está se isolando que a situação não está ficando tão grave. Então eu queria deixar aí um pedido de paciência para todo mundo, há planejamento sendo feito para a gente poder flexibilizar esse isolamento e começar a tentar, sim, levar uma vida minimamente normal daqui a um certo tempo. Aguentem firme, fiquem em casa que isso vai passar. Obrigada, debatedores. Boa noite a vocês. Boa noite. Obrigada. É isso. Estamos chegando ao fim do Expresso CNN, intensivíssimo nesse começo de semana.